Nesse vídeo aqui, eu vou pegar a Nekuso e vou pintar ela. Mas eu vou colorir ela de uma única cor e essa cor é laranja. Ou seja, tudo que eu usar aqui será dentro da paleta laranja do Ibis Paint X. Então, colorindo um desenho só com uma cor. Eu achei bem legal essa ideia e vou fazer. Se vocês gostarem, eu posso desenhar outros personagens com uma única cor. Inclusive, vocês podem comentar aqui qual o próximo personagem que vocês querem que eu pinte aqui junto com vocês com apenas uma cor. Lembrando que se vocês quiserem aprender a usar o Ibis Paint e a desvendar esse aplicativo, além de vários bônus ilimitados, que é tutoriais de desenhos, moldes já prontos para vocês e também tutoriais exclusivos lá de como moldar, como fazer molde, o link vai estar sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, né? Eu comecei pintando o tom de pele, eu peguei um tom de laranjinha bem clarinho e depois eu vim dentro da paleta de laranja e peguei um tom mais amarronzado, que assim, gente, tá dentro da paleta do laranja, então é considerado um laranja, sabe? É mais fácil pra gente escolher e ver realmente qual que é o que tá dentro ali, abordado dentro da paleta de laranja, porque o Ibis Paint tem essa separação, então é mais fácil, sabe? Depois disso eu venho fazendo todo o contorno do pescoço, do rosto, como vocês podem ver. E aí eu vou esfumar, eu vou vir com desfoque. Eu faço todas essas marcações que dá profundidade, eu gosto muito de fazer. E aí depois eu venho simplesmente esfumando tudo. Essa parte da testa também é bem legal para fazer, que dá mais profundidade. E olha quando esfuma, gente, eu acho que fica bem legal. Eu achei que a orelha ficou bem escura. E essa não era a intenção, era só dar um contorno, então ficou parecendo que a orelha era de outra cor que a cabeça. Então eu venho acrescentando pontos de luzes aqui, com a mesma cor do tom de pele, realmente só para dar aquele tchan a mais e não configurar que a orelha é de outra cor, sabe? Aí depois que eu esfumei, ficou mais uniforme, eu acho que eu coloquei muita sombra na parte da orelha. Bom, depois disso eu venho com outro tom de laranja, e esse tom de laranja é o tom que eu vou pintar o bambu. Então, a base vai ser esse laranja bem claro e depois bem forte, né? Quer dizer, depois eu venho com um tom de laranja quase preto aí, é um marrom quase preto, né? E faço toda essa borda. Depois que eu faço toda essa borda, eu venho esfumando. Eu vou fazer todo o esfumado, bem bonitinho, igual vocês estão vendo aí do bambu. E aí eu também vou fazer aqui, só na parte do meio, tá, gente? Que eu vou tentar, porque senão escurece muito, eu percebi isso. Então eu vou fazer só dentro dessa divisão entre uma goma e outra do bambu. Aí eu venho esfumando e depois que eu esfumo, eu venho com um tom um pouquinho mais claro, mas ainda assim escuro, para fazer essa parte da redoma do bambu. Depois disso eu venho com um tom bem claro, quase um branco, para fazer esses pontos de luz e esfumo. E olha como ficou, gente. Tons de laranja aí, estamos em tons de laranja. Depois disso, eu venho com esse tom, que é marrom, mas ele tá dentro da paleta de laranja, como vocês podem ver aí. E depois eu venho com laranja um pouquinho mais opaco, fazendo preenchimento. Aí eu venho com o pincel e corrigindo as partes que não pintou bem. Na parte da gola, eu vou fazer um laranja mais intenso, mas mais escuro ainda assim. Eu faço isso porque eu queria o cabelo claro, tá? E aí eu não queria que a roupa concorresse com o cabelo. E aí eu fui fazendo um tom mais claro também ali no tom de marrom, que tá dentro da paleta. E depois disso, eu venho para a parte do cabelo. O cabelo, eu ia fazer um laranjão e eu decidi colocar tipo um ruivo natural, sabe? Então, eu fui colocando esse tom de laranja, um ruivo mais natural. E depois que eu fiz isso, eu venho com a parte de fundo do cabelo um pouco mais escuro, para dar profundidade. Gente, ficou perfeito, sério. Não achei que ia ficar tão bom assim e ficou. Aí agora eu venho corrigindo essas partes que não foram muito bem pintadas, principalmente perto da orelha, tanto de um lado quanto do outro. O balde de tinta fez um preenchimento bem legal, então eu quase não tive trabalho para fazer a correção, igual vocês estão vendo. E aí depois que eu fiz isso, tem a parte do olho, que são tons de laranja que eu também vou acrescentar. Eu peguei um laranja bem fofinho, bem bonitinho, bem clarinho, e fiz aqui a parte do lacinho. E depois eu venho com um tom um pouquinho mais escuro e intenso de laranja para fazer o contorno.
Faço toda essa parte aqui de contorno que vocês estão vendo, da parte do laço. E aí agora eu vou esfumar. Vou colocar também detalhes ali embaixo. Eu acho que faz muita diferença esse tipo de contorno, então eu faço, gente, venho e esfumo. Aí depois que eu fiz isso, eu venho para a parte do olho e dentro ali da paleta eu venho com um tom bem escuro, praticamente um preto, mas ele não chega a ser preto, tá, gente? É marrom. Mas achei que não tinha problema nenhum pegar esse tom aqui, porque ele estava dentro do círculo de laranja, então ele é considerado um tom de laranja. Comenta aqui se vocês acham que pode ou não pode isso que eu fiz, porque tá dentro da paleta de laranja, gente, então eu usei. Aí vem a parte do olho, eu usei um tom bem clarinho, depois eu venho com laranja mais intenso para fazer a borda do olho. Aí eu faço todo esse contorno e depois eu venho esfumando, faço do outro lado também e esfumo. Depois que eu esfumei, eu venho com um tom branco bem no meio. Mas eu quis colocar uma borda laranja um pouquinho mais escura, que eu achei que estava faltando alguma coisa, sabe? Então eu fiz essa borda bem mais escurinha aqui, para dar um tom de profundidade maior e venho com um branco bem no meio. E aí esfumo também. Depois que eu fiz isso, faço o fundo laranja, um tom de laranja diferente que eu não usei, né, claro. E aí o olho acabou ficando laranja também, eu venho com branco e ficou assim, gente. Eu vou mostrar melhor o resultado para vocês verem melhor o resultado final. E pessoal, olha esse resultado final da Nezuko. É Nekuso. Eu tô falando Nezuko, mas eu acho que eu tô falando errado. É Nekuso. Mas, gente, olha esse resultado final. Não liguem pra mim, tá? Eu sempre confundo. Mas, olha esse resultado final. Eu deixei um ruivinho bem natural. A parte da roupa foi puxado mais pro marrom, mas são tons de laranja. Eu achei que a parte que eu mais gostei foi o olho e a parte do bambu, porque ambos eu coloquei o detalhe, sabe, do ponto de luz, do jeito que eu queria. O laço foi um tom diferente, o fundo tinha que ser laranja também, só que um laranja diferente de tudo que eu usei. E eu acho que eu acertei nessa parte do cabelo. Inicialmente, como eu falei pra vocês, eu ia usar um tom de ruivo bem laranja. Ia ser um bem neon, assim, que eu ia usar pro cabelo dela. E aí, tanto que eu nem ia usar sombra. Eu ia usar tons mais claros ainda para deixar mais vibrante. Mas eu achei que os tons claros que foi pro bambu e pra parte do olho foi dividido bem legal. Então eu gostei do resultado final. Vocês podem comentar aqui qual que vai ser o próximo personagem, né, que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, pintando de uma única cor, que eu gostei muito desse quadro. Essa aí foi a nossa versão de Nekuso totalmente laranja. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo.